Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar nos seus estudos. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição de forma a facilitar a compreensão do aluno e do professor. Desde já, eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Postamos vídeos diários da leitura devocional e perguntas diárias para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. E no final deste vídeo tem uma informação importante para trazer a você. Então, vamos estudar. O título da lição que comentaremos hoje nos diz: uma visão bíblica do corpo. A Bíblia usa a imagem do templo para referir a um corpo como uma habitação do Espírito Santo. Essa imagem revela qual o propósito de Deus para o corpo do cristão e o quanto se deve cuidar dele. Através dessa aula, seremos estimulados a cultivar uma nova visão bíblica a respeito do nosso corpo a partir de então. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, ensinar a criação do ser humano. Segundo objetivo, expor a visão bíblica do corpo. E terceiro objetivo, contrapor a visão secular do corpo. Faremos a leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios, capítulo 6, faremos a leitura a partir do verso 12 até o verso de número 20. Então pegue a sua Bíblia para nos acompanhar nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeiro ponto, comentaremos os pontos principais dos tópicos dispostos neste primeiro ponto. A origem da raça humana segundo as Escrituras. A Bíblia nos declara que o homem é único, que o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 nos diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou os seres humanos por um ato sobrenatural imediato. Não foi por um processo evolutivo. A nossa posição é criacionista e não evolucionista. Não concordamos com as teorias evolucionistas de Charles Darwin, pois a Escritura diz claramente que Deus nos criou por um ato sobrenatural e imediato.
O homem foi formado do pó úmido da terra. Assim, homens e mulheres são descritos como criaturas da terra. Deus soprou nessas criaturas da terra o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, verso 7 nos diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Deus não fez isso com o restante dos seres vivos. O sopro de Deus foi o ponto-chave distinguindo a humanidade dos demais seres criados. Constituição do ser humano. A natureza humana consiste em duas partes. A primeira, chamada parte externa, que é o corpo ou carne, e também pode ser chamado de matéria. Vejamos o que diz Salmo capítulo 78, verso 39. "Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta." Essa parte externa também é chamado de homem exterior. E segundo, parte interna, denominada como homem interior, sendo composto de espírito e alma. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Essa constituição humana, segundo a teologia, é chamada de tricotomia, que significa a divisão de três partes que se integram em um conjunto. Essa tricotomia, espírito, alma e corpo, possui a seguinte perspectiva: o espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, que se relaciona com Deus. A alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções e da vontade. E o corpo é a parte que volta ao pó da terra e que será transformado na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 nos diz: "Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção." Terceiro, a queda e a restauração humana. A Bíblia revela que o pecado afetou todas as áreas do ser humano. Essa verdade mostra que todos somos pessoas decaídas, atingindo nossa mente, nossas emoções, nossa vontade e também o nosso corpo. Assim, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua concepção, espírito, alma e corpo. Romanos capítulo 8, verso 11 nos diz: "E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita." Embora o ser humano seja constituído de três substâncias, o pecado atinge a pessoa por inteiro. O pecado atinge a parte imaterial, estando ela em conjunto com a parte material, todo o corpo é atingido. Nessa perspectiva, o interior do homem não pode ser desconectado a seu exterior. A vida espiritual não pode ser dissociada do corpo. Olha o que 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 nos diz: "Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." 4. O homem não consegue por si mesmo voltar para Deus. Sem o auxílio da graça divina, o ser humano não consegue ir em direção ao Senhor. João capítulo 6, versículo 44 nos diz: "Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia." Mesmo com a queda e a depravação humana, a imagem de Deus no homem não foi totalmente destruída. Ela foi desconfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. O homem por si só não pode dar um passo em direção a Deus.
Mesmo vivendo refugiado em Cristo, precisamos ter uma conduta irrepreensível, tanto no espírito como no corpo e na alma. Se faz lembrar que esta é uma obra realizada por Deus em nós. É Deus que dá o primeiro passo em nossa direção, ativando o nosso livre-arbítrio. Deus, através de sua graça, por isso a salvação é para todos, e misericórdia, ou seja, ele vê a miséria do nosso coração e vem até nós para que possamos crer e receber a restauração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24 nos diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Segundo ponto, a visão bíblica do corpo. Da mesma forma, faremos um comentário geral dos pontos principais relacionados em cada tópico. Primeiro, na Bíblia, a parte exterior do ser humano é um invólucro do espírito e da alma. Gênesis capítulo 35, verso 18 nos diz: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Portanto, o homem exterior envelhece por ser mortal, mas pelas Escrituras cremos que o corpo é o templo do Espírito Santo e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo passa a habitar em nós quando aceitamos em nossa vida. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17 nos diz: Não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Desta forma, compreendemos que o corpo é importante, porque Deus o ressuscitará. O corpo dos salvos serão transformados no dia da ressurreição. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica dizendo que, por ocasião do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Na carta aos Coríntios, ele disse que importa que isto que é mortal se revista da imortalidade e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso significa a glorificação esperada pelos salvos. A redenção do corpo será completa na glorificação, através da vinda de Cristo. Segundo, Deus não criou o nosso corpo para a prostituição. Deus planejou o corpo do ser humano para ser dedicado a Ele e não à imoralidade sexual. O corpo é para Deus. O nosso corpo é para refletir a glória do Senhor, não para a prostituição, para a imoralidade, para a lascívia. Se o corpo está destinado à ressurreição, sendo transformado na vinda do Senhor, sobre essa perspectiva o corpo pertence ao Criador, não a nós, devendo estar unidos. O nosso corpo não pode servir à depravação sexual. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 nos diz: Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Portanto, é inconcebível alguém ter união com Cristo e viver uma vida unida à luxúria. É incoerente e está em desacordo com as orientações bíblicas. Quem serve a Cristo, mas o seu corpo serve à imoralidade sexual. A sexualidade bíblica é heterossexual, é monogâmica e só deve ocorrer no âmbito do matrimônio. O cristão não pode viver na prática da imoralidade sexual, visto que esse corpo será glorificado na ressurreição de Cristo. Terceiro, Jesus aniquilou o império da morte. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 nos diz: E visto como os filhos participam da carne
e do sangue também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Entre a morte e a ressurreição do corpo existe um estado intermediário onde o imaterial, que é o espírito e a alma, subsiste de modo consciente. Já o corpo volta ao pó da terra. O nosso corpo carnal, que volta ao pó da terra por ocasião da morte, não pode herdar o reino de Deus. Olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso, na derradeira etapa da nossa salvação, que é a glorificação, nesta glorificação está incluso a redenção e a transformação do nosso corpo mortal. Significa que na ressurreição a parte imaterial será reunida a um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Portanto, o último inimigo a ser vencido será a morte. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Terceiro ponto, a visão secular do corpo. Também comentaremos os pontos principais relacionados em cada tópico para a formulação do nosso esboço. Primeiro, como o mundo vê o corpo. O hedonismo alega que o objetivo da vida é a obtenção do prazer e da fuga do sofrimento. Cabem todos os excessos. No hedonismo, a ação proposta é todo e qualquer prazer que resulte das sensações. Nesse aspecto, tudo é permitido, tal como as práticas da imoralidade, dos vícios em geral. E o narcisismo é a alusão à pessoa que tem amor excessivo por si mesma. É uma pessoa extremamente vaidosa, egocêntrica, e tal conduta venera a autoexaltação. É um sentimento de superioridade e ostentação em busca da autorrealização de ser admirado. O apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Indica que os cristãos não devem cometer certos atos para que não sejam escravizados por aquilo que não convém. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Devemos sim zelar, cuidar e manter do nosso corpo de forma saudável, sendo uma forma de glorificação a Deus, tendo em vista que o corpo é o templo do Espírito Santo. Contudo, o homem em busca por felicidade, estando longe de Deus, é enganado pelo culto ao corpo, que nada mais é que o hedonismo e o narcisismo incutido na sociedade como modelo de bem-estar e de felicidade. Para o cristão, seu corpo é morada do Espírito Santo. O seu corpo é para refletir a glória do Senhor. Por isso deve ser cuidado. Efésios capítulo 5, verso 29 nos diz: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Segundo, a erotização e libertinagem. Deus, quando criou o ser humano, também criou a sexualidade. Portanto, a sexualidade não se trata de algo impuro, indecente. Assim, o pecado não está no ato sexual, mas na perversão do seu propósito. A relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do casamento e do uso natural do corpo. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos
a recompensa que convinha ao seu erro. Muitos estão imersos no pecado de adultério, sendo escravizados pela pornografia. A depravação sexual é aplaudida e estimulada pela sociedade pós-moderna. Mateus capítulo 5, verso 28 nos diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. As crianças, pasmem, as crianças estão sendo submetidas à erotização precoce no ambiente escolar por causa da imposição da ideologia de gênero. Paulo nos adverte: devemos fugir da imoralidade sexual. Também diz que todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Todas as coisas estão em nosso poder, está em nossas mãos, mas não podemos ser colocados sobre o poder de nenhuma delas. Terceiro, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 nos diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso indica que temos autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Eclesiastes capítulo 12, verso 14 nos diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Na atualidade moderna, as ideias secularistas promovem a banalização do corpo, o sensualismo e a erotização. Também o existencialismo ateu afirma que para descobrirmos o sentido da vida, todo ser humano deve usufruir da liberdade incondicional, livres de qualquer moral divina ou juízo. A pessoa passa a exercer tal controle sobre seu próprio corpo. Desse modo, os adeptos a essa prática atuam buscando a legalização do aborto, a legalização da prostituição, o uso de drogas, as práticas de suicídio assistido, que são temas do movimento progressista. Alegam ter o direito ao seu próprio corpo, fazendo dele o que bem entender. Mas a Bíblia declara que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, verso 34 nos diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Faremos agora a leitura da conclusão da revista. Criado da terra à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, preste muita atenção. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do canal para você baixar de graça a lição deste tema que comentamos. É um presente nosso para você, inteiramente de graça. Então aproveite esta oportunidade. Mais uma vez eu peço a sua ajuda. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 10 desse terceiro trimestre, com o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior.